Desistir não é uma opção. Porque aqui a gente sempre anda para frente. Para reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo psicológico. Trabalhamos essas duas coisas em nossas aulas de Krav Maga. E aqui eu quero de uma vez por todas que você entenda que você tem não só o direito, mas o poder de escolher a vida. Boa tarde, professor Carlos Primo. Boa tarde. Mais uma vez, esta semana, estamos com nossa série de entrevistas, onde a gente busca estar tirando as dúvidas dos nossos seguidores nas redes sociais, dúvida dos nossos alunos aqui da Cidade Baixa. E um assunto que está com um burburinho essa semana na nossa academia é justamente o curso de uso de objetos comuns no Krav Maga, que o mestre Cláudio veio ministrar para a gente aqui em Salvador e que realmente foi um sucesso entre os nossos alunos. E eu gostaria de entrevistar o senhor hoje para que possa nos falar como absolutamente qualquer coisa pode ser usado em nosso favor na hora da agressão. Muito bom, esse é um tema muito interessante, vai ser divertido falar. Eu gostaria de começar, professor, perguntando de onde surgiu essa ideia de usar um objeto do dia a dia para defesa pessoal? Bom, minha avó já falava para mim que desde que inventaram o pau de pedra, não tem nem mais forte nem mais fraco, né? Então, em essência, sempre se usou os objetos ao seu redor, as pessoas sempre usaram, né, os objetos ao seu redor para poder se proteger, não só de outras pessoas, mas de animais e de tudo, né? Foi assim que a humanidade surgiu, que a humanidade cresceu como um todo. E o Krav Maga, como uma ferramenta de sobrevivência, ela não pode ignorar o uso de objetos comuns na defesa pessoal. O uso dos objetos, eles vêm não para substituir, mas para completar. Também não é para completar, na verdade. Ela vem para poder dar para o aluno ainda mais proteção, ainda mais segurança, ainda mais poder, né? Porque quando o aluno entende como usar os objetos a seu favor, ele ganha duas coisas em essência, né? Talvez três, mas enfim, principalmente duas coisas em essência. Primeiro, ele entende como é que funcionam os objetos, eles podem usar isso para se proteger mais, para poder aumentar a potência do seu ataque e tudo mais. E dois, eles entendem como é que o agressor poderia usar isso também. Então, ele já se posiciona perto do objeto para que o agressor não tenha acesso a ele já evita isso, ele começa a ter outra visão de mundo quando ele entende como é que funcionam as coisas ao seu redor. Dessa forma, ele simplesmente é capaz de fazer mais, né? Eu gosto de falar para o meu aluno que a técnica ela não depende do objeto, certo? Como é que funciona isso? Eu vou ensinar para o meu aluno como é que ele vai fazer a defesa sem o objeto. E aí, depois que ele dominou a defesa sem o objeto, que ele já está entendendo como é que funciona aquilo, que ele já consegue enfrentar a situação independente daquilo, aí, sim, a gente pega o objeto e bota na mão dele. Aí ele se sente imbatível. Ele está mais protegido, ele está mais forte e tudo mais. É totalmente diferente de eu botar o objeto na mão dele e dizer, ó, com esse objeto você está salvo. Aí quando você tira o objeto da mão dele, acabou ele. Então, enfim, é assim que funciona, né? Em resumo. E como que o uso de objetos comuns do dia a dia se relaciona com o Krav Maga? Como, por exemplo, a cadeira que o senhor está sentado, a caneta que eu estou usando para escrever, pode se relacionar com o Krav Maga? Bom, o Krav Maga ele veio para dar para a pessoa normal todas as ferramentas necessárias para lidar com qualquer tipo de agressão. Independente da agressão, vem armada, desarmada, em grupo, não importa também se você está em pé, sentado ou deitado. Nós temos ferramentas, nós temos respostas. O uso de objetos comuns é mais uma dessas ferramentas. Quando a minha vida está em jogo,
Eu posso usar qualquer coisa para me defender. Literalmente qualquer coisa para me defender. Eu posso usar a câmera que está me filmando aqui para me defender. Eu posso usar a cadeira que eu estou sentado para me defender. Eu posso usar literalmente qualquer coisa. Eu posso usar esse banner. Eu posso usar qualquer coisa para poder aumentar a minha chance de chegar vivo em casa. Certo? E é esse o nosso objetivo. Tá? Uma vez que Krav Maga é uma ciência de sobrevivência, né? Nós estamos aqui, nós temos a filosofia de sobrevivência, não tem porquê, não seria racional a gente ignorar os objetos que estão ao nosso redor nesse sistema. Uma vez que a gente entende como é que a gente consegue usar os objetos para poder aumentar a potência do movimento, para poder aumentar a segurança do movimento, a gente consegue fazer com que o aluno se sinta muito mais poderoso com ele, exatamente como eu disse antes. Então, toda vez que o aluno ganha mais uma ferramenta, eu estou dando ele mais poder, mais opções, né? E aí ele tem mais ferramentas para poder chegar vivo em casa. E é qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa mesmo pode ser utilizada na defesa? Literalmente qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa pode ser utilizada para poder aumentar a potência do movimento. Não necessariamente para aumentar a potência, mas literalmente qualquer coisa pode ser usada para poder aumentar a sua chance de chegar vivo em casa. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Cada objeto pode ter um número limitado de funções, tá? Mas todo objeto pode ter alguma função na defesa pessoal. É só você entender como é que você usa ele. Simples assim. Qualquer objeto tem função. Você poderia citar alguns objetos e de que forma eles se relacionam com a defesa pessoal? Sim, claro, claro. Eu vou dar exemplo, né? Tá em voga agora essa história da caneta azul, né? E ninguém aguenta mais essa porcaria desse meme. Mas uma caneta pode ser usada para poder se defender. Eu vou dar exemplo. Imagina, por exemplo, que o agressor veio para poder, sei lá, agarrar e levar para o mato para poder fazer alguma coisa. Um agressor grande pegou uma mulher e agarrou ela para poder levar para o mato, sabe? Muito comum, ele pega ela pelos braços, levanta e leva para o mato. Se ela estava com a caneta na mão na hora, ela pega a caneta e puf, pegou a caneta, bateu, tum! Vai ter muito mais potência do que se ela fizer isso com a mão. Funciona com a mão? Claro, é só fazer do jeito certo, na hora certa, no lugar certo, vai funcionar. Mas se ela tem uma caneta na mão, vai aumentar muito mais a chance dela chegar viva em casa, não é verdade? Como eu falei, ela não depende da caneta para chegar viva, mas se ela tem a caneta, ajuda. Cadeira, mesma coisa. Imagina, por exemplo, que o agressor veio para cima dessa mesma mulher, vamos pensar aqui, ou homem, não faz diferença. E aí a pessoa está sentada na cadeira. Quando o agressor veio para cima dele, ele levantou, pegou a cadeira, apontou para ele, mudou a história. É totalmente diferente se o agressor vem para cima dele e fala: ele precisa da cadeira? Não. Tem defesa sem cadeira? Tem. Mas se você pode usar a cadeira, usa. Paciência. Às vezes você até evita o problema. Quando você diz aponta a cadeira para ele, fica parecendo que você está apontando uma metralhadora. O que você vai fazer com uma cadeira apontada para o agressor? Como assim apontada? Pois é, no curso a gente até falou sobre isso, né? A cadeira é um excelente objeto que pode ser usado tanto para aumentar a sua proteção, como pode ser usado como instrumento de ataque. É só você saber usar, né? Você não vai pegar a cadeira literalmente, levantar e bater nele, mas dá para usar sim. Naturalmente esse vídeo não tem como objetivo da aula nem passar técnica nenhuma, até porque não dá. Mas uma vez que o aluno entende como é que funciona isso, fica mais fácil. Vou dar exemplo para você. Você pode usar seu braço para poder defender um ataque com faca, certo? Você vai lá, usa seu braço, faz a defesa, tudo certo, ela funciona lindamente, você volta vivo para casa. Mas você também pode usar a cadeira para defender. Quando você usa a cadeira, você está mais protegido, está mais longe do agressor. É mais difícil o agressor acertar a faca para você. Na verdade, se você levantou e apontou a cadeira para ele, talvez a faca nem desce. Ele, essa pessoa é maluca, né? Essa mulher doida, deixa ela lá. Falo mulher porque você é mulher, mas pode ser homem também, tanto faz. Então, não só a cadeira, mas qualquer objeto que você saiba como usar, ele com certeza vai aumentar muito essa chance de chegar vivo. E eu vou entrar em outro tema aqui para você entender. Não só a cadeira, mas o ambiente ao seu redor também. Quando você usa o ambiente ao seu redor,
as coisas tendem a ficar mais fáceis. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente chega no ambiente, de um modo geral, a gente tem um objetivo para fazer lá, né? Você entra num restaurante, você vai comer. Qual é a primeira coisa que você procura lá? Comida, não é isso? Eu, quando eu entro no ambiente, naturalmente, isso não é nem uma paranoia, nem nada, é natural para mim já. Eu entro no ambiente, eu procuro entender quais são os lugares que eu posso sair, caso eu precise sair, e quais são os objetos comuns que estão à minha disposição. Eu procuro ver se tem algum lugar que é apertado, corredores, etc. Só uma passada de olho geral, assim, eu já consigo enxergar tudo isso. Eu me posiciono de uma maneira onde eu me sinta mais confortável e pronto, usei o ambiente a meu favor. Outro exemplo, já que eu sei usar a caneta, por que não deixar ela no meu bolso? Não é verdade? Já tenho uma caneta no bolso, já está mais fácil para poder usar. Se eu sei usar o molho de chaves, por que não deixar ele no meu bolso? Entendeu? Deixa ele de um jeito mais disponível para mim. Entende? Eu vou contar uma história para você entender como é que funciona isso. Foi acontecendo no restaurante também, certo? Uma história que aconteceu comigo. No dia que eu recebi a notícia que eu ia pegar a faixa preta, né? Que o mestre falou para mim que eu passei no exame de faixas pretas, naquele momento eu tava me sentindo imbatível, né? Aí terminou a aula, o mestre deu a notícia pra mim, eu desci. Eu tava meio, nossa, caramba. Eu não sabia se eu tinha passado, né? O mestre falou, eu tava muito feliz, muito animado. E aí eu fui pro restaurante comer. No restaurante tinha uma fila e tinha um cara gigante na fila, né? Um cara grande, forte. Ele tava na minha frente. Sabe quando congestiona? Era self-service, não tinha uma fila bem definida. Mas antes de chegar nas comidas tinha uma fila de pessoas. E eu entrei lá e o cara estava na minha frente. Eu senti que ele estava um pouco agoniado para deixar as coisas dele na mesa, alguma coisa assim. Se ele queria guardar o lugar, não sei. Ele estava com uma sacola. Aí eu dei espaço para ele colocar a sacola dele na mesa. Aí ele foi lá, botou as coisas na sacola. Quando eu passei, ele olhou para trás assim e falou: "Ô, passa aí por cima, ó." Ele me xingou, né? Não precisou xingar aqui. Aí eu olhei assim, bom, sabe aquele dia que ninguém consegue estragar? Você está tão bem, está tão feliz, tão pleno, que ninguém vai estragar seu dia? Eu estava naquele dia. Aí eu olhei para ele e falei: "Filho, você está nervoso? Você quer um abraço? Está tudo bem com você?" Aí o cara: "Ó, não mexa comigo não, porque eu sou não sei o quê, eu faço, eu aconteço." Eu falei: "Que legal que você faz, que isso acontece. Você está nervoso? Vai lá, faz o seguinte, passa aqui na minha frente, vai. Pode ir pegar sua comida." O que eu queria? Eu não queria dar as costas para ele. Eu não ia ficar de costas para ele na fila. Aí ele falou assim: "Não, eu não quero passar coisa nenhuma não." Eu falei: "Então tá bom." Eu peguei meu prato, me posicionei de lado para ele. E sabe qual foi a primeira coisa que eu servi nesse dia? O feijão. Por quê? Porque o feijão estava saindo fumaça, estava quente, estava fervendo o feijão. Enquanto ele estava esbravejando para lá, eu falei: "Pô, você está nervoso? Tudo bem, pode morder a orelha à vontade, mas morde para lá, vai." E aí eu peguei o feijão e servi o feijão. Eu ia usar o feijão, jogar na cara dele? Não sei. Depende do que ele ia fazer. Mas estava lá, estava na minha mão. E aí eu fui me servindo, esperei ele sentar. Ele foi se acalmando. Ele viu que ele não conseguiu me tirar do sério. Ele foi se acalmando. E aí ele sentou. Depois que ele sentou, eu peguei minha carne. Foi lá, era aquilo, né? E aí eu sentei aonde? Atrás dele. Ele comeu assim, ó. Super preocupado. Engoliu a comida e foi embora. Não falou um pio. Eu comi tranquilo, de frente para ele. Entende o que eu quero dizer? Eu me posicionei, eu enxerguei o único lugar que era a saída. Eu me municiei de tudo que eu podia no ambiente. Enquanto o cara estava lá esbravejando. Enquanto ele não passou da linha que eu defini para mim, tá bom, não tem problema nenhum. Aquele meu dia estava bom e não era ele que ia estragar, entendeu? Era essa a ideia. E teria algum objeto que não dá para usar? Tem. Você consegue imaginar qual? Qual? Só para ter certeza. Aquele que não está ao meu alcance. Perfeito. O objeto que não está disponível é o único que não pode ser usado. Eu posso ter uma faca, uma pistola, uma bazuca, um spray de pimenta
sei lá, um taser, se ele está dentro da minha bolsa, entre o telefone celular e o pente, enrolado no fone de ouvido, debaixo de não sei o que, não adianta para nada. O agressor vem com a faca, aí eu vou falar, peraí, calma, procurar dentro da bolsa, não dá mais tempo. Deu para entender? Mas se a bolsa está na mão, usa a própria bolsa. Entende? Se está à mão, se está ao alcance, pode ser usado. Vamos voltar ao exemplo que eu falei da fila do restaurante. Eu estava na fila do restaurante. O cara começou a esbravejar para mim. Ele tem o dobro do meu tamanho. Qual foi a primeira coisa que eu servi? O feijão fervendo. Não é isso? O feijão fervendo é excelente ferramenta de defesa pessoal. Se ele está na minha mão. Se ele estivesse lá para ser servido, ele não serve para nada. Longe de mim, ele não está ao meu alcance. Uma vez que ele está na minha mão, eu posso usar. Não está, não serve para mim. Esse é o tipo de objeto que não serve para você usar. O objeto que não está ao seu alcance. Ok? Isso tem que ser entendido, porque tem gente que acha, ah não, agora que eu tenho aqui a arma debaixo da bolsa, guardada dentro do meu cofre aqui em casa, eu estou seguro. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Você percebeu o perigo, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar. É assim que funciona. Caso você queira usar o objeto, claro. Se não quiser, não precisa pegar. Como você ensina seus alunos a usar os objetos comuns no dia a dia? No Krav Maga? Para começar, são muitos objetos, né? Eu não tenho como saber quais são os objetos que existem. Até porque tem objetos que eu nem sei que existem. Eu não tive acesso a todos os objetos do mundo. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Ele serve para você usar para se defender. Qualquer objeto. Eu estou falando de uma moeda de 10 centavos até um laptop. Um carro. Qualquer coisa pode ser usado para se defender. Qualquer objeto que está ao seu alcance, ele pode ser usado para se defender. A questão é você saber como usar o objeto. E como é que a gente faz para poder você saber usar todos os objetos? É muito simples. A gente separa os objetos em categorias. Se você sabe usar um objeto perfurante, por exemplo, se você entendeu como é que usa, você sabe usar quase qualquer objeto perfurante que botar aí na sua frente. É só você saber como é que você segura, como é que você usa, acabou. Você sabe usar um objeto cortante? Quase qualquer objeto cortante funciona da mesma forma. Um objeto que vai servir para te proteger, que vai ser usado de escudo, quase qualquer objeto de escudo sai da mesma forma. E assim vale para todas as outras categorias de objeto. Deu para entender? Quando a gente separa assim, o aluno se torna capaz de entender como é que funciona aquela categoria. E o objeto pode ter mais de uma categoria, por exemplo, tem objeto que é perfuro cortante. E aí você usa esse objeto dessa forma. Uma vez que você entendeu como é que ele funciona, aí você usa. E não importa qual objeto. Tem objetos que são mais fáceis de usar, tem outros que não são tão fáceis. Mas todos, sem dúvida, podem ser usados. Desde aquela moqueca que você foi comer no restaurante até a nota de 100 que você tem em sua carteira aí, eu tenho certeza. E qual foi a importância para o Krav Maga do IME ter sistematizado a utilização de objetos comuns na defesa pessoal? Como também isso dialoga com a filosofia do Krav Maga? Bom. O IME, ele foi genial, né? Ele estava à frente da sua época em relação à defesa pessoal. Ele revolucionou completamente a forma de entender defesa pessoal no mundo. Com a questão do uso de objetos, isso é uma consequência natural do Krav Maga. O nosso troféu é a vida. E você vai usar tudo o que tiver ao seu redor, todas as ferramentas, para chegar vivo em casa. Usar um balcão para poder se proteger, usar um copo para poder se proteger, isso é quase natural para alguém que está com a vida em risco, né? A diferença é que o IME pegou isso e fez simples, rápido e objetivo. Esses são os 3 princípios do Krav Maga. Ele pegou todos os movimentos que você faz já naturalmente do ser humano e trouxe para você poder fazer para se defender. Então o que eu quero dizer? É natural, por exemplo, você
para pensar um pouco, as pessoas, se você vê vídeos no YouTube, né? Enfim, hoje em dia todo mundo vê YouTube. Você vê pessoas em briga de bar que tem cadeiras por perto. Todo mundo usa cadeira. Verdade ou não? Mas se tem um que sabe usar a cadeira certa ali, ele sai daquilo ali inteiro, ileso. Porque ele tem um método e ele sabe se proteger com a cadeira, ele sabe atacar com a cadeira. Ele depende da cadeira? Não. Se ele sabe realmente o que fazer, a cadeira é mais um objeto. Mas se um sabe usar ali, ele sai daquela chuva de cadeiras vivo. É só uma questão de você entender como é que faz. O IME, ele tinha resposta curta e simples para qualquer situação complicada. Ele literalmente pegou o que as pessoas já faziam, porque ele não inventou o fato das pessoas usarem o que tem à mão para poder sobreviver. Não foi ele que inventou isso. Desde sempre as pessoas já faziam ferramentas e tudo, né? Não estou aqui para aclamar isso para ele. Mas se você pegar os princípios do Krav Maga e aplicar no uso de objetos comuns, tanto que isso é uma matéria à parte, uma apostila, é uma das ferramentas que a gente usa. Não é a única. É muito importante entender que se você não tem um objeto, você consegue se defender da mesma forma. Não precisa. Agora, se você tem, você usa isso a seu favor. Você pode usar sua roupa a seu favor. Você pode usar a roupa do agressor a seu favor. Pode usar tudo. Mas você não depende disso. Entende o que eu quero dizer? O objeto ele não veio aqui para criar uma dependência para você. Ele veio aqui para criar uma ferramenta para você ter mais. Na verdade, eu realmente acredito, que quando você vai preparar uma pessoa para poder lidar com determinada situação, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar todas as ferramentas que ele tem e fazer ele lidar com essa situação usando o corpo dele. Estou falando sobre defesa pessoal, tá? Usando só o seu corpo, você é capaz de se defender disso? Então tá bom. Aí depois que ele usou, porque ele já está confiante que ele consegue fazer sem usar o objeto, aí eu vou e dou um objeto para ele e falo, agora faz assim. Aí a pessoa cresce, entende? Aí a pessoa começa a olhar e falar, caramba, eu sou imbatível, eu consigo usar isso aqui. E não importa se é uma caneta ou se é um fuzil, tá? Mas é importante que ele saiba se virar sem usar aquilo. Porque senão, o dia que tirarem isso dele, eu vou dar 2 exemplos para você. O primeiro exemplo é quando acontece de alguém das Forças Armadas tá lidando com uma situação e aí por algum motivo o armamento falha ou não está disponível naquela hora. Se o treinamento que ele recebeu depende daquele armamento, e não importa se é um taser, não importa se é um, sei lá, qualquer coisa, não importa. Se falhou e o treinamento dele depende disso, acabou para ele ali. Ele não sabe o que fazer. A partir de agora ele está nas mãos da situação. Agora, se ele sabe lidar com a situação sem usar o equipamento, ele se vira. O equipamento vem para dar força para ele. Outro exemplo disso, o segundo exemplo que eu ia dar, é quando você tem um cara que é ladrão. Ou trombadinhas desses que passam por aí. Aí ele vem com uma faca. E aí vai ameaçar alguém. Alguém toma a faca dele, dá 2 tapas na cara dele. Acabou, ele chama pela mãe dele. Entende? Por quê? Porque ele depende daquilo ali para fazer as coisas. Não estou dizendo que a gente vai treinar ladrão. Mas você não pode depender do objeto, tá? Você não pode depender do objeto. Você pode sim usar o objeto para poder se defender, mas o seu treinamento não depende dele. Tá? É mais uma ferramenta que você pode usar. Simples assim. Eu fico pensando aqui, quando você diz qualquer objeto, mas como é que você poderia usar um guardanapo, uma folha de papel? Entende? Me parece tão frágil esse seu argumento de que qualquer coisa pode ser usada a meu favor, que eu não consigo ver uma nota de 100, ao meu ver, só pode ser usado se eu entregar ele ao assaltante para ir embora. Entende o que eu quero dizer? Como é que eu usaria um pedaço de papel, por exemplo? Isso realmente pode ser usado para se defender? Pode sim, com toda certeza.
com toda certeza. Existe uma categoria de objetos que são chamados de objetos de distração. Os objetos de distração, eles são objetos que vêm para dar para o aluno um pouco mais de tempo para que ele consiga fazer a reação de fato. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que não é um ataque, é uma ameaça. Que o agressor está ameaçando, está me ameaçando, tá? Vamos supor que o agressor está me ameaçando. Se eu simplesmente faço a reação, seja ela qual for, pode ser um chute, uma defesa, qualquer coisa, existe a possibilidade do agressor perceber que eu vou reagir. Eu posso levar essa possibilidade para zero, praticamente. Se eu pegar esse guardanapo que está aqui na mesa, jogar para a pessoa. A pessoa vai com um segundo, aí eu faço a reação. Eu posso usar esse tempo para me aproximar. Eu posso usar esse tempo para poder dar um ataque no meio das pernas dele e sair. Eu posso usar isso para qualquer coisa. Mas qual a ideia? Com esse objeto de distração eu não resolvi o problema. Eu ganhei um segundo para poder levar a minha reação adiante. E esse um segundo ele é precioso, tá? Ele é precioso. O guardanapo a gente poderia usar sim. Mas lembrando, não é só você ver esse vídeo, escutar, entender, falar, ah, legal, então você usa assim e aí acabou. Não é só isso. Na verdade, nada substitui o treino. A gente fala que o direito de se defender é universal. Mas a capacidade real de se defender só vem com o treino, tá? Entender como é que faz, fazer um pouco, sim. Mas não tem nem dúvida, você usa guardanapo, você usa qualquer coisa. Se for nota de 100, melhor ainda, né? Ele vai tentar pegar. E aí, a chance de ele tentar pegar é maior. Isso que eu quero dizer. E aí fica mais fácil. Imagina você, sei lá, joga uma mochila na cara dele enquanto você está fazendo a defesa. Entendeu? Ele vai ter o tempo, pelo menos, de tirar a mochila da frente. Esse tempo já é um tempo a mais para você poder fazer a sua defesa. E isso já aumenta a possibilidade real de você chegar vivo em casa. Ok? Aumenta de verdade a possibilidade. Maravilha, professor. No contexto da Cidade Baixa, lembrando que a gente já falou que teve esse curso recentemente sobre os objetos comuns no Krav Maga, o uso de objetos comuns no Krav Maga. Como é que você acha que foi para eles, o quão relevante foi para eles participarem desse curso? Poxa, eles podem responder isso muito melhor do que eu. Mas o que eu vi? O aluno que saiu desse curso com o mestre Cláudio, sem falar que, assim, eu costumo que a melhor forma de você absorver um conhecimento é beber da fonte. Quanto mais intermediários tem no conhecimento, existe um telefone sem fio e mais distorcido vem a informação. O mestre Cláudio, sem dúvida, é uma pessoa que está muito mais perto da fonte do que eu. Ele treina lá com o mestre Cobb todos os dias. Ele está lá, ele vê o mestre Cobb todos os dias, ele convive com o mestre. Conhece o mestre há muito mais tempo. O mestre Cobb, né? O mestre Cláudio, ele é um cara que... ele dedicou a vida dele pro Krav Maga, um treino assim, né? Desde que ele começou a treinar em 91, né? É uma pessoa espetacular para poder passar informação para os alunos. Além disso, esse tema em si, os alunos saíram de lá com outra visão. Ele veio e passou o raciocínio para os alunos, né? E de verdade, eu sempre falo isso para meus alunos. Quando você faz Krav Maga, você treina, você tem um exercício, você tem uma série de técnicas, isso é muito bom. Mas quando você de verdade entende o Krav Maga, aí você leva isso para a vida. Você leva isso para a vida e isso vai te acompanhar para sempre. Você pode ter certeza disso. Sim, professor, você falou sobre objetos perfurantes, perfuro-cortantes, cortantes, de distração, objeto de escudo. Seriam essas mesmas as categorias de objetos existentes? Você disse que a gente divide, Krav Maga divide em categorias, isso faz com que eu possa classificar qualquer objeto que eu enxergue numa dessas categorias e usar de acordo. Como é isso? Sim, a gente tem categorias. A gente tem objetos cortantes, objetos perfurantes, objetos tipo martelo, objetos contusivos, né? Objetos de escudo. Tem objetos que a gente pode usar para amarrar. E objetos de distração que eu cheguei a falar aqui. Tem objetos de distração também. A gente consegue encaixar dentro dessas categorias, se você sabe usar, fica bom. Mas o objeto não necessariamente encaixa em uma categoria só. Ele pode encaixar em mais de uma categoria. Ele pode encaixar em 2 categorias, 3 categorias, 4 categorias.
Por exemplo, a cadeira ela não é só um objeto que pode ser usado para escudo, ela pode ser usada para ataque, ela pode ser usada para distração. É muito importante que o aluno entenda como funciona o raciocínio de cada uma dessas categorias. E aí fica fácil entender como é que funciona usar o objeto. Aí depois que você entendeu como é que funciona para usar objetos, se eu colocar um objeto cortante em sua mão, fica fácil de você usar para se defender. Se eu botar uma caneta na sua mão, fica fácil de você usar para se defender. Se você está sentado numa cadeira do jeito certo, fica fácil você usar para se defender. É só você entender como é que funciona o objeto e como é que funciona a categoria do objeto. E aí você entende. Pode ter algumas nuances, por exemplo. A cadeira, você pode usar de escudo, mas se for aquelas cadeiras que fecham, a gente tem técnica para segurar a cadeira de um jeito que praticamente impossibilita que ela feche na sua mão. Se você for, por exemplo, uma garrafa, a gente tem técnica para você quebrar a garrafa do jeito certo, para diminuir a possibilidade dela explodir simplesmente em sua mão e cortar a sua mão. E assim vai. Você tem uma linha que você segue e aí vai. Daí vem a ideia de que quando você entende é muito melhor do que quando você faz Krav Maga. Eu considero que o meu aluno, eu estou lá para entregar para ele, acima de tudo, uma linha de pensamento, um raciocínio, uma filosofia de vida. Quando ele entendeu as categorias, quando ele entendeu os princípios por trás, fazer a técnica se torna natural. Simples e natural. Na verdade, esse curso, ele também presenteou os alunos com um objeto. Né? Você gostaria de falar um pouco desse objeto? Sim, foi uma caneta tática. Tem objetos que eles foram feitos para defesa pessoal. Essa é uma boa questão também. Por exemplo, tem essa caneta tática, tem spray pimenta, tem taser, inclusive é proibido tanto o spray pimenta quanto o taser aqui no Brasil, é restrito, não sei dizer muito bem. Mas existe, né? Existem vários objetos, soqueira, eles foram feitos para a pessoa usar para se defender. O que é importante entender? Entender em qual categoria o objeto se encaixa e como usar ele. O spray de pimenta, ele se encaixa em que categoria? Distração? Exatamente. O spray de pimenta, ele se encaixa na categoria de distração. Se você tentar usar ele como objeto perfurante, vai funcionar? Não vai. Se eu pegar o spray de pimenta e jogar na cara do agressor, vai funcionar? Não. Você tem que saber como usar o objeto. E principalmente o objeto tem que estar na sua mão. Ele tem que estar disponível para você. Se você não sabe usar o objeto ou ele não está na sua mão, ele não serve para nada. Descarta ele e se defende. Como é que se defende? Treina Krav Maga e a gente tem várias respostas para cada situação. Basicamente isso aí. Então, professor Carlos, mais uma vez eu agradeço o senhor disponibilizar o seu tempo e os seus conhecimentos para responder as nossas dúvidas. Se alguém ainda tem alguma dúvida sobre objetos comuns, por favor, deixe nos comentários. O professor Carlos vai responder para a gente na medida do possível. Sim. E também, se tiver alguma sugestão de temas, por favor, escreva nos comentários, nos ajudem a pensar os próximos vídeos. Por hoje é isso. Obrigada, professor, e boa tarde. Obrigado, boa tarde.